Pode Águia! De frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Oi, Eliane, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, toda em honra e glória a Deus. Honrada demais, Fê, em estarmos juntas em mais um episódio. É isso aí. Olá, Águias, tudo bem com vocês? Gente, mais um episódio do Pode Águia com Eliane Simões e Fernanda Mendes. Hoje, você que é uma águia vai descobrir como voar alto, como arrancar uma pena aí, que essa pena, ela vai doer, hein? Eu acho até, Eliane, que é um bico, viu? Com certeza. Nesse episódio, nós vamos estar retratando, trazendo aqui para vocês sobre um assunto de muitos anos, muito antigo e que até hoje está na vida das pessoas, principalmente na vida das mulheres, que é a insegurança. As mulheres se entregam muito para o mundo, para a beleza, para o dinheiro, para o poder e esquece que a única missão que nós temos, que Deus nos deu, foi de sermos mulheres virtuosas, mulheres que edificam os nossos lares, mulheres sábias. E como ser assim, sendo uma mulher insegura? Assista o podcast até o final, que neste episódio, você vai sair daqui com uma segurança total de você mesma. Ei, peraí, não é só assistir, não. Assiste, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque, gente, tá acontecendo muita gente aí, mais de 1000 pessoas assistindo aí os nossos episódios e não tá se inscrevendo, gente. Então, se inscreva no canal, ativa aí os sininhos, porque tem gente que tá recebendo os episódios antes mesmo da gente lançar. Então, ativa aí as notificações, porque na hora que lançar vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Então, Fê, esse assunto, ele abrange milhares de mulheres, é um assunto que dói muito, que é a insegurança. É a falta de você olhar para você própria, de se autovalorizar e entender que você é única. Por exemplo, às vezes as pessoas se acham inseguras por terem medo de falar em público, medo de encarar algo novo, só que não é só sobre isso. A insegurança, ela abrange vários pontos de nossas vidas. As manifestações de uma pessoa insegura é quando você tem ciúmes, quando você não confia em você própria. Às vezes, dentro de um relacionamento, você aceita até um relacionamento abusivo por achar também que não merece o melhor, que é a falta do não merecimento. É quando você se acha feia, é quando você não consegue se olhar no espelho, né? Esse assunto, assim, é muito pertinente para nós aqui, por quê? Porque através do desafio que nós fizemos de 7 dias, nós ficamos ali de frente com tantas mulheres lindas, porém inseguras, né? Então, assim, a insegurança, ela abrange muito a falta de você olhar para dentro de você própria e se sentir inferior, complexo de inferioridade. Aí entra também a falta de confiança em você própria. Ela tem ciúmes de amigas, ciúmes de irmãs, ciúmes, às vezes, de uma pessoa não estar conversando com ela, não dar atenção para ela. Por quê? Porque ela quer permanecer no centro das atenções. E quando ela não fica neste lugar, ela se sente insegura também. Então, assim, tem vários pontos. A rejeição é uma forma da pessoa ser insegura. Quando você se sente rejeitado, às vezes rejeitado na infância, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por colegas de escola, né, o famoso bullying. E a rejeição, na própria palavra de Deus, a gente consegue enxergar que Davi, ele foi rejeitado, né? Davi era fraquinho, Davi era o filho mais novo de Jessé, era o filho assim que ninguém acreditava nele, só que Deus escolheu ele. E ele envergonhou Saul, que era lindo, que era alto, né? O homem mais alto de Israel. E ele não se sentiu rejeitado. Né? Por quê? Porque ele acreditou na promessa de Deus. Ele acreditou que Deus estava com ele. E ele foi para a batalha através da confiança que ele tinha em Deus. Então, ele não se sentiu rejeitado. Ele não se entregou a este sentimento de rejeição. Né? Então, as pessoas hoje em dia, elas se entregam muito, a base delas está no dinheiro, sempre quer mais, sempre procurando mais, está na beleza, sempre procurando ser melhor, ser mais bonita, sendo que a cura da insegurança está dentro de você.
Não Sim. é na parte externa. Não é buscando coisas e nem procurando ser melhor que ninguém. E eu acho interessante, Eliane, que essa parte de afetar, né? Nós temos visto muitas pessoas perdendo casamentos mesmo, por conta de ciúme, igual você falou, ciúme excessivo, né? E a causa desse ciúme é o quê? Porque ela não conseguiu superar ali essa insegurança dela, né? Então, o que eu trago aqui é que, assim, eu falo de mim também, né? A minha insegurança eu consegui superar quando eu parei de me comparar. Essa questão da comparação, isso, assim, é muito forte, porque às vezes você fica se comparando, você quer, não, tá bem assim, mas eu quero o corpo do outro. Eu tô bem assim, mas a fulana falou do casamento, então eu quero um casamento igual. E isso vai trazendo coisas e vai afetando as pessoas, né, nesse ponto de realmente perder emprego, perder serviço, perder posições também. Afeta em várias coisas. Né, afeta em tudo. Inclusive, afeta no relacionamento onde a pessoa, às vezes, não tem a crença de automerecimento. Sim. Porque ela acha que Sim. aquele relacionamento abusivo, ela merece aquilo ali. Ela não acredita que ela é capaz de ter um relacionamento melhor, de ter um esposo melhor, de ter uma vida melhor. Então ela vai tolerando, justamente por se sentir insegura. E fora as oportunidades de trabalho que surgem na vida dessas mulheres, e elas não vão por medo, por achar que não são capazes, por não acreditar nelas próprias. Então isso também é uma insegurança. Sim, e eu falo que assim, igual eu tava falando, como superou, né? Quando a gente começa a parar de se comparar com o outro, isso em tudo, até mesmo na questão trabalho também, né? Às vezes o outro fez uma coisa, você acha que você não vai conseguir, e a gente precisa se autoavaliar e ver esse ponto também. Opa, peraí, por que eu não vou? O que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Né? E realmente aceitar aquilo. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar sobre a insegurança e essa questão de comparação é que desde a Bíblia a gente traz histórias, né? Então, essa questão de Ana e Penina. Elas eram esposas, né? Eram duas esposas que na época o marido ele amava a Ana, né? Mas a Penina, ela era a segunda esposa. Como a Ana ela era estéril, a Penina não. Então ele foi e procurou outra mulher para que pudesse dar filhos, né? Só que Ana se comparava com Penina. Ela não estava satisfeita com o amor do marido. O que ela quis? Ela quis começar a se comparar. E a partir do momento que houve essas comparações, houveram brigas constantes. Até chegar um momento que Ana começou a ver e falou, opa, peraí, nós temos um Deus, nós servimos a esse Deus forte, que naquela época eles subiam aos montes para oferecer, né, ao santuário, para estar ali fazendo o sacrifício, para oferecer as ofertas deles. E o que ela percebeu? Opa, peraí, eu vou parar. Enquanto Penina tinha aquele caminho só para poder implicar a Ana, Ana falou, não vou mais olhar. Esse não vai ser meu foco, porque o meu foco tem que ser Deus. Então, muitas das vezes, as coisas acontecem, as coisas dão erradas, porque a gente está no foco errado. Isso, porque o nosso foco sempre tem que ser Deus. Então, quando Ana mudou ali aquela visão, quando Ana se superou e viu e falou, olha, meu Deus, então é isso. Eu entrego a minha vida ao Senhor e o que eu quero é um filho. Isso eu quero, meu filho. Então, veio aí o profeta Samuel. Então, naquele dia, ela se apossou da bênção, né? E a Bíblia fala que foi um dos profetas que teve, né? Foi um profeta de renome da Bíblia. Então, ela teve o filho. Então, a gente fica imaginando, né? A cara dessa Penina ali naquela hora, né? Ela penou literalmente. E aí, a Bíblia traz isso, né? Uma referência de uma mulher que teve um lado negativo, que poderia sim ter sido uma outra referência na Bíblia, mas ela preferiu escolher o que é errado, e uma referência de Ana, que decidiu deixar de lado a insegurança para confiar em Deus. Então isso também é muito forte. É verdade. E a gente sempre traz, né, sobre esse assunto insegurança, abrange muitas coisas, né? A gente está falando assim de uma forma bem resumida, mas a gente sempre faz a pergunta: onde é que você está colocando a sua base? Onde é que você está colocando e trazendo as suas referências? É no poder? É no dinheiro? É na beleza? É no esposo? É em outras pessoas? É no passado? Porque o passado, a gente, né, às vezes as pessoas têm assim um atendimento com um terapeuta, com um psicólogo, para dizer para você, olha, seu problema está no seu passado. Seu pai te rejeitou, sua mãe te abandonou. Enfim, aquela pessoa fica presa naquilo ali.
sabe? Ao invés de perdoar, se perdoar e pensar que Deus tem promessas grandes na vida de cada um. Ela vive aquela criança, né? E o foco disso tem que ser Deus. Porque Deus, ele veio ao mundo para que possamos ter abundância em todas as áreas de nossas vidas, sabe? Então, assim, ao invés da pessoa ficar... não é fácil, né? Claro, é uma luta, é uma jornada, é um processo onde as pessoas têm que deixar o passado lá atrás e decidir, não, a partir de hoje... eu vou confiar em Deus em primeiro lugar, vou perdoar as pessoas do passado e vou me renovar. Colocar em pauta na vida delas que elas têm que seguir um caminho e usar aquele passado de uma forma para crescer, de uma forma que aprendeu, um aprendizado. Isso faz com que também as pessoas, as mulheres em geral, que a gente está trazendo aqui hoje, se sinta mais segura, sabe? Ao invés de ficar, já aconteceu. O passado não tem como mudar. Sim. Como que vai fazer? Então, você tem que decidir colocar esse passado para trás, literalmente, e seguir uma nova vida, com novos pensamentos. Assim como tu pensas, tu és. Então, você tem que começar a mudar os seus pensamentos. E dicas para as pessoas, né, que se reconhece, que tem uma insegurança dentro dela, que às vezes tem um ciúme, às vezes tem inveja da outra pessoa, tem comparação, tem complexo de inferioridade, todos esses pontos que a gente trouxe aqui agora. A primeira dica é olhar para dentro de si, se reconhecer dentro dessas manifestações e querer mudar. Sim. E colocar Deus como base de tudo, porque é na palavra que eu consegui, eu falo de mim. Foi através da palavra de Deus que eu consegui me tornar uma mulher forte, uma mulher confiante em mim, em tudo que eu faço e principalmente em Deus. Então não tem outro caminho a não ser esse, de olhar para dentro de você e colocar a sua vida nas mãos de Deus e confiar somente naquele que traz para você o resultado, porque foi ele que morreu na cruz por nós. Então a gente não tem que colocar a nossa segurança em pessoas, e sim na palavra de Deus. Eliane, uma coisa muito bacana também da gente falar, né, em como a gente pode ajudar essas mulheres, né? Mulheres e homens também, porque hoje a gente traz só mulheres, mas existem muitos homens inseguros e que às vezes aceitam também qualquer coisa por medo. Medo da rejeição, medo de ficar sozinho, medo ou às vezes tem uma pessoa muito especial, mas não faz ali porque tem medo do que já aconteceu ali no passado. Então, hoje nós temos esse grupo, né? E mulheres também, né? Que não largam ali alguns relacionamentos, igual você falou, relacionamentos abusivos. Tem pessoas, né? E a gente viu muito isso no grupo. Às vezes tem gente que tá casado aí, sei lá, 15, 20 anos e o marido dorme na sala e a mulher no quarto, né? Então, assim, mulheres que não conseguiram também se olhar no espelho, se ver como belas, se ver como importantes, né? Então, essa tarefa é uma coisa muito bacana. Então, como que a gente traz também? Porque aqui a gente traz o problema e traz a solução, né? Sim. Então, assim, nós temos nosso grupo, né? Que a gente denominou como grupão, mas é o grupo das aias. E esse grupo é tanto para homens quanto para mulheres, porque a gente sabe que o índice de suicídio é muito maior em relação aos homens. Inclusive, aí essa semana, nós tivemos uma notícia super triste, né? Que um homem, ele foi pular da ponte, um policial jovem, foi para poder ajudar ele para não pular. O homem, infelizmente, pulou e ainda arrastou consigo esse policial. Então, teve aí a morte dessas duas pessoas e, com certeza, esse homem, ele estava ali num momento passando por dificuldades, né? Claro que um momento de desespero, e a gente sempre traz isso também, porque nós já trouxemos episódios de depressão tem cura. Sim, a depressão, né? Ela atinge, né, milhares de pessoas e, com certeza, a depressão, como a gente já conhece da palavra, é 100% espiritual. Né? Então, assim, a pessoa precisa pedir ajuda, claro. né? Então, assim, essa semana nós tivemos isso, então nós temos muitos homens também. Então, esse grupo que nós temos e que a gente deixa sempre no link da bio, é para que as pessoas entrem e escutem. Então, ali a gente fala sobre empresas, a gente fala sobre negócios, nós falamos sobre fé. Todos os dias nós mandamos mensagens para que façam que essas pessoas consigam superar os seus problemas, né? Então, lá a gente não fala só de insegurança. E nós temos também, né, os nossos desafios, que logo, logo tá chegando aí um desafio bem legal, né? Vai ter novamente aí o nosso desafio 7 dias, ainda não vamos divulgar as datas,
datas, mas já estamos organizando tudo. Então, assim, é bem isso, né? É a gente conseguir lutar contra a nossa mente quando vem essas palavras negativas. É entender que nós podemos sim ir além, que nós podemos sim fazer e merecemos sim as bênçãos grandes quando elas vêm de Deus. Exatamente isso, Fê. E a gente, para você que está aqui nos assistindo, e nós temos a consciência de que quando acontece algo conosco no passado, que nos coloca em outro nível, um nível de rejeição, um nível de abandono, a gente tem que saber lidar com essas coisas que vêm para nós. Porque é através disso, é através de como você lida com as situações ruins, é que vai revelar o seu nível de maturidade, de cura. Tá bom? Então fica para vocês essa dica aqui desse episódio do podcast. Foi Águia. Gente, e a gente também, né, trazer aí essa questão de compartilhar. Então, compartilhem, gente, a história de vocês com as pessoas. Compartilhe a sua história de superação. Compartilhe as suas inseguranças também. Então, essas dicas que nós estamos trazendo aqui para vocês, ofereça também. Se você conhece alguém que tenha insegurança, não simplesmente jogue e fala, nossa, ai, que bobeira, você é muito seguro. Ai, você é muito bonita ou você é muito bonita. Essa insegurança é bobeira, é palhaçada. Não. Apoie, converse, incentive, né? Hoje nós estamos vendo tanto essa questão dessa luta desnecessária, luta de mulheres mesmo lutando ali, falando mal uma das outras, homens, né? Que no passado a gente já tinha mais dificuldade, mas hoje nós também já estamos vendo também homens em disputas, em coisas desnecessárias, né? Então comece a apoiar também essas pessoas que você considera, que você sabe que são inseguras. E lembre, gente, você é uma águia, então você é capaz de voar todos os dias alto. Só que se você ficar continuando, convivendo com essas galinhas, daqui a pouco você tá ciscando. Então, entenda que a sua ambiência faz toda a diferença. Você é uma águia e precisa voar com águias. Então, por isso que nós convidamos vocês a estarem nesse grupo conosco. Porque talvez hoje, na mesa que você está sentando, você é a melhor. E essa mesa não é para você mais. Porque se você chegou nesse patamar, mude de mesa. Procure mesas de pessoas que são melhores que você. Entenda, e vou repetir isso. Se você é uma águia e está vivendo ali no puleiro, junto com as galinhas, daqui a pouco você vai começar a ter peninha e vai virar uma galinha de Angola. Então pensa nisso. A águia voa alto, a águia pode sempre mais. E você pode. Acreditamos em você, hein? É isso aí. Águias andam com águias. Até o próximo episódio. É isso aí.